Olá, criativos, tudo bem? Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. O BuzzFeed, se você não conhece, é um site que fala de várias notícias, não muito úteis para falar a verdade, mas todas elas são coisas que estão bombando no momento. O nome do site foi baseado na palavra em inglês buzzword, que quer dizer algo que está sendo muito falado no momento, que é uma tendência. E isso que é a gamificação hoje em dia, um buzzword. Apesar de ter nascido em 2010, nos últimos 3 anos foi quando a gamificação começou a ser mais usada em áreas como marketing, educação e mudança de comportamento. E como tudo que é uma tendência ou um buzzword chama a atenção, muitas empresas começaram a vender a gamificação como uma grande solução no momento. Existem estimativas que pelo menos 70% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos utilizam algum tipo de gamificação nas operações delas. Mas desde então, a gamificação vem sofrendo várias críticas de profissionais do mundo dos jogos. Até a própria Jane McGonigal, que fez um TED Talk falando de como os jogos podem mudar os mundos, critica a gamificação. Críticas de como essa técnica é só utilizada para explorar o usuário e que não possui nenhum tipo de benefício ou resultado positivo a longo prazo. Mas será mesmo que a gamificação é só uma modinha e que está fadada a desaparecer no futuro próximo? Bom, se as empresas continuarem tratando ela do jeito que tratam hoje, provavelmente sim. Hoje, existem 2 grandes problemas quando a gente fala sobre gamificação. O primeiro problema é que existem várias consultorias no mercado que vendem gamificação sem ter um conhecimento profundo da técnica. Em certos casos, vendem até soluções que nem são mesmo gamificadas de verdade. Eu trabalhei por muito tempo em uma empresa grande com treinamento, e lá nós tínhamos uma consultoria que prestava serviço pra gente. Eles diziam que aplicavam gamificação nos treinamentos deles, mas muitas vezes as nossas conversas eram mais ou menos assim. Alô? Ah, oi? Sim, eu queria falar com você. Então, a gente queria aplicar um conceito de gamificação nesse treinamento e... Sim, claro. Nós vamos fazer algumas atividades de pergunta e resposta no final de cada módulo. Colocamos um sistema de pontuação e podemos fazer uma competição bem legal. Sim, mas isso não é gamificação, é um jogo de perguntas e respostas. Mas a gente então faz de uma forma mais dinâmica. Quem não sabe a resposta, passa a pergunta para outra equipe. E se ela também não souber, ela pode passar de volta. Assim, tudo fica mais dinâmico. Tá, mas isso é somente um jogo de perguntas e respostas, mas com um passa e repassa no meio. Vocês sabem usar gamificação mesmo? Eles podiam escrever um livro sobre 1001 maneiras de como fazer um jogo de perguntas e respostas, mas honestamente, eles não tinham a menor ideia do que realmente era gamificação. E isso, a gente está falando de uma empresa séria, com um contrato de milhões de reais, empresas que você espera, pelo menos, que saibam do que estão falando. O segundo problema é que tem várias empresas que aplicam gamificação, mas de maneira bem superficial, através dos famosos PBLs, ou Points, Badges e Leaderboards, ou em português, pontos, rankings e troféus. E sim, esses elementos fazem parte da gamificação, mas ela é muito mais que isso. Existem várias outras coisas que você tem que levar em consideração para criar uma experiência que é realmente significativa. Para você ter uma ideia, o Yu-Kai Cho, que é um grande consultor na área de gamificação, diz que para a gente criar uma experiência que é realmente significativa para o usuário, nós temos que trabalhar 8 diferentes tipos de motivação de uma pessoa. Algo que precisa de muito mais planejamento e é muito mais complexo do que simplesmente colocar pontos, rankings e troféus em um sistema pelo simples fato deles estarem lá. Se fosse assim, os sistemas de pontuação de cartão de crédito seriam um enorme sucesso. Afinal, eles são, de certa forma, gamificados, porque eles possuem pontuação, ranqueamento e troféus. Mas mesmo assim, muitas pessoas deixam inspirar milhares de pontos sem se importar muito com isso, mesmo da gente falando de um sistema que teoricamente utiliza gamificação. O grande ponto é que ele não usa a gamificação de uma maneira realmente significativa. Quando a gente fala sobre construir um jogo ou uma ação gamificada, a gente tem 2 caminhos para seguir. Ou o caminho do bom game designer ou o caminho do mau game designer. O designer de jogos ruins provavelmente começa pensando: que mecanismos e elementos populares de jogos eu devo usar? Claro que precisamos de monstros e espadas. Que tal plantações que meus amigos têm que fertilizar? Tenho certeza que as pessoas vão adorar tudo isso.
Isso pode parecer um pouco exagerado, mas não é muito distante da realidade. Um jogo pode ter todos os elementos certos, mas ele mesmo assim vai ser entediante se ele não focar primeiro na motivação do usuário. Somente jogos bem desenhados se tornam engajadores e até certo ponto viciantes. O bom designer irá desenhar o jogo pensando em como ele quer que os seus jogadores se sintam, como inspirados e que tenham orgulho do que estão fazendo. Ele irá fazer com que as mecânicas e elementos dos jogos trabalhem para que ele atinja esse objetivo. A gamificação é sim uma ferramenta importante, e se utilizada corretamente e de maneira significativa, ela pode sim melhorar a quantidade de vendas, mudar o comportamento, fazer com que alunos aprendam mais e melhor. Mas se continuarmos tratando a gamificação de maneira simplista e superficial, apenas como uma forma de ganhar dinheiro como uma tendência, ela vai perder a credibilidade. E a gente vai ter perdido uma grande oportunidade de utilizar os jogos para revolucionar o mundo. Não vai ter passado de uma modinha, um buzzword. E como sempre, obrigado por assistir.